Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Instituto Santo Atanásio. Salve Maria! Você que está chegando a primeira vez, aproveito para convidar para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para estar recebendo os próximos vídeos e também para conhecer um pouco dos nossos trabalhos. Aproveito, convido para acessar as nossas redes sociais e o nosso site. Pois bem, meus amigos, o objetivo desse pequeno vídeo que estarei fazendo é dar um pouco de esperança aos católicos e cidadãos de bens que estão muito preocupados com a situação política de nossa nação. Nos últimos dias, como não é segredo a ninguém, tivemos uma eleição em que novamente a esquerda voltou ao poder. E isso nos causou grande preocupação, visto que a esquerda defende ideologias e pautas totalmente anticatólicas, totalmente antirreligiosas. E isso nos liga ao alerta, causa uma preocupação gigante, visto que nos últimos anos nós tivemos uma maior liberdade de atuar. E isso fez com que no Brasil iniciasse uma nova fase cultural, uma nova fase espiritual, com a criação de vários grupos de estudos dentro do país, com a conscientização de vários problemas que a sociedade estava vivendo, com a criação de centros culturais que deram uma maior possibilidade de talvez no futuro restaurar parte da doutrina de fé no Brasil, ou até mesmo restaurar uma nação às suas origens, aquelas origens que deram a fundação do Brasil com uma Santa Missa, o Brasil que tem como nome de batismo Terra de Santa Cruz. E então, com o advindo dessas eleições e a vitória novamente da esquerda, os católicos ligam um alerta e começam a se preocupar justamente porque a esquerda tem cada vez mais radicalizado as suas pautas a favor da liberação do aborto, ao qual já durante o governo anterior, que se colocava contra, a esquerda já tentava, de certa forma, fazer com que esse tipo de pauta fosse aprovadas por meio da judicialização aqui no Brasil. Pela graça de Deus, pelo trabalho de muitas pessoas, muitos católicos, essas agendas acabaram ainda não entrando em nossa nação. Mas, infelizmente, com a vitória da esquerda, isso vai fazer com que esse processo de implantação dessas ideologias voltem a ganhar corpo e força. Pois bem, meus amigos, e aí, nós católicos temos que ter muita seriedade e tranquilidade para começar a desenvolver um trabalho de combate a tudo isso. A esquerda, que não traz só essa pauta dentro da sua agenda, mas pautas que vão totalmente contra a doutrina da igreja e contra o próprio catecismo da igreja. Como, por exemplo, a ideologia de gênero, o direito à autodefesa, de ter uma arma em casa para defender a sua vida, defender a sua família, defender os seus bens. Também a ideologia de gênero, a sexualização das crianças, além disso, a facilitação ao crime, como tem sido muito pregado pela esquerda, com a facilitação de liberdade a criminosos que causam pequenos delitos, mas que muitas vezes acabam terminando em morte. Então, é preciso, de alguma forma, os católicos reagirem a isso, se colocarem, de certa forma, a combater todo esse tipo de agenda. Agenda essa que tem como objetivo causar um caos na sociedade, causar uma desordem, uma maior imoralidade e, consequentemente, dentro do caos, da imoralidade e toda essa desordem,
isso fica muito mais fácil para a implantação da sua principal agenda, que é uma agenda socialista, uma agenda comunista. Pois bem, aí o católico se preocupa, se pergunta, o que nós podemos fazer no meio disso? Qual que é o nosso papel? Eu poderia responder aqui simplesmente que você poderia, como católico, começar a lutar no meio político, a questionar todas as pautas. Isso é importante, é importantíssimo. Mas lembremos que a primeira batalha, e a batalha principal, na verdade, de tudo isso, não é uma batalha política, não é uma batalha nem cultural, é uma batalha espiritual. Então, antes de mais nada, nós temos que brigar no campo espiritual, travar a nossa luta no campo espiritual. E é nesse sentido que o católico deve agir. E é por isso que nós temos que voltar os nossos olhos, os nossos corações aos céus. E aí é importante salientar e trazer verdadeiras pautas católicas para enfrentar toda essa agenda socialista, comunista, que tem como principal fim uma luta infernal contra o bem, uma luta infernal no campo terreno contra a Igreja Católica. Então, a gente tem que entender que o comunismo, o socialismo, é um inimigo da Igreja Católica. Assim como também o liberalismo desordenado também é um inimigo da Igreja Católica. Aliás, o liberalismo é o pai do comunismo, né? Então, quando você afasta a religião, quando se tira Deus, quando você tira a Santa Igreja do centro, a sociedade tende a cair num caos, numa desordem total. E nós, católicos, devemos ter muito claro isso, muito bem entendido. E o nosso papel é justamente trabalhar para que essa ordem se restabeleça. E, primeiramente, nós temos que fazer nosso primeiro papel. O papel principal sempre vai ser nosso enquanto católicos. Então, devemos reconhecer as nossas misérias, as nossas fraquezas e entender que o homem não é capaz de resolver os problemas do mundo. Mas Deus, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Assim como para redimir o homem do seu pecado, Deus precisou mandar o seu Filho morrer numa cruz. Então, assim nós temos que entender que para nós vencermos os problemas terrenos, nós temos que nos voltar ao divino, ao celestial, ao transcendental. E é nesse sentido que eu venho aqui convocar todos os católicos e aqueles cidadãos de bem, aqueles que estão afastados da fé católica, que voltem para a fé católica, que voltem a rezar o Santo Rosário, que rezem diariamente o Santo Rosário. Se não for possível irem para as praças públicas, para os quartéis, façam em casa e família. Rezem diariamente o Santo Rosário e peçam pela queda do comunismo no Brasil. Peçam pela restauração da ordem no Brasil. Peçam pela restauração da fé católica no Brasil. É isso que vai salvar o Brasil do comunismo. Vejamos que a irmã Amélia recebeu uma visão quanto aos acontecimentos no Brasil e Nossa Senhora lá pedia que nós fizéssemos uma jaculatória a ela. Essa jaculatória ela se espalhou pelo Brasil nos últimos dias e graças a Deus a gente já vê frutos dela. É uma jaculatória que todo católico, todas as pessoas deveriam estar fazendo dentro de suas casas, em família, em praças públicas. Ó Virgem Dolorosíssima,
Vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Vamos falar novamente? Ó Virgem dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o império infernal. É isso que vai salvar o Brasil. Ejaculatórias como essa e a oração do Santo Terço diário, a oração do Santo Terço nas ruas e praças públicas, a recitação do Santo Terço em frente aos quartéis, em frente às instituições, o restabelecimento da fé católica. Os católicos já imaginavam que nós teríamos momentos difíceis com o advento de uma esquerda. Esses dias isto ficou muito claro com uma frase de um dos líderes do PT, José Genuíno, onde ele afirma que precisa combater a tríplice aliança, a aliança do terço, da arma e do capital. Vejamos que até eles já estão deixando explícito o medo que tem de Nossa Senhora. Nossa Senhora, que em 1967 foi elevada ao título de generalíssima pelo Exército Brasileiro. Nossa Senhora, que foi decretada Rainha do Brasil. Não estou lembrado agora se foi pelo Papa Pio XI ou Pio XII. Nossa Senhora, que em Lepanto fez com que as pessoas vencessem que Lepanto vencesse uma guerra. Vejamos que naquela época os muçulmanos estavam atacando Lepanto. Lepanto, em um número muito menor de pessoas, estava praticamente fadada a perder a guerra, mas o Papa Pio V resolveu convocar toda a cristandade que rezasse o Santo Rosário para pedir a vitória aos céus. E Nossa Senhora deu a vitória. Inclusive, tanto muçulmanos como pessoas de Lepanto viram Nossa Senhora no meio do combate durante a guerra. Assim, Lepanto venceu a guerra. Gente, levem os seus familiares às ruas, às praças públicas, aos quartéis, para rezar o Santo Rosário. Peçam com toda a força do coração que Nossa Senhora dará essa vitória ao Brasil e talvez dará essa vitória à América do Sul. América do Sul que tem tanto sofrido com os males do socialismo. A vitória não está na ação do homem por si só, mas está na ação do homem pedir a fortaleza, pedir a ajuda dos céus. É assim que nós vamos vencer esta batalha, é assim que nós vamos vencer esta guerra, é assim que nós podemos restaurar uma cultura dentro do país, é assim que talvez no futuro nós possamos restaurar uma política. Lembramos da ordem da criação, tudo tem uma ordem, e dentro desse campo de batalha, a principal arma de luta é a luta espiritual. Depois nós teremos a cultural e, por fim, a política. E assim nós alcançaremos aquilo que tanto desejamos, que é a salvação da nossa alma, a salvação, se possível, com a ajuda nossa, de outras almas. Sempre colocando no centro de tudo a Santa Igreja Católica, a mãe e mestra da verdade, aquela que Cristo, através das chaves de Pedro, deu a autoridade de ser a ligação com o transcendental. Rezemos muito, rezemos o Santo Rosário e venceremos esta batalha. Fiquem com Deus e que viva Cristo Rei.